Matemática Rio. Olá! Nesse vídeo aqui do Matemática Rio, vamos estudar a paridade das funções. Saber se uma função ela é par, se uma função é ímpar, ou se ela não tem paridade. Se não é nem par, nem ímpar. É um conceito que, a princípio, assim, fala função par, função ímpar, mas é bem simples de ser entendido, não tem complicação alguma, tanto é que o vídeo vai ser bem rapidinho, tranquilinho, vamos fazer uma questão de vestibular no final. Então fique comigo até o final para a gente aplicar aí uma resolução de exercício, beleza? Quer saber mais? Então vem comigo. Ora, que é o seguinte, ó. Uma função, ela é par se ela obedece à seguinte definição, seguinte critério, ó. Quando f de x for igual a f de menos x, a função, então, ela vai ser par. E quando isso acontece, quando a função é par, o gráfico ele é simétrico em relação ao eixo do y. Caraca, professor, não entendi nada. Vamos pegar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Olha só, a f de x tem que ser igual a f de menos x. Ou seja, quando eu pegar um valor qualquer ali, sei lá, pode ser qualquer número, tá? Positivo, e depois pegar o seu simétrico, tá? E calcular o valor da função para aqueles dois valores, tá? Ou seja, digamos 1 e menos 1. Se os valores derem iguais, então a função ela é par. Muito fácil e muito simples. E isso acontece aqui, ó, por exemplo, nesse caso, f de x igual a x ao quadrado. Eu posso pegar aqui, por exemplo, f de 1. Isso vai ser 1 ao quadrado, certo? Porque aqui é x ao quadrado. Substituo, e isso vai dar igual a 1, beleza? E a f de menos 1? A f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, que, é claro, vai dar igual a 1 positivo também. E você percebe exatamente isso. A f de 1, que deu igual a 1, é exatamente igual a f de menos 1, que deu igual a 1 também. De maneira genérica, eu posso muito bem chegar aqui, ó, e calcular, por exemplo, a f de menos x. Ó, f de menos x é igual a menos x ao quadrado, que vai dar exatamente igual aqui, ó, menos x vezes menos x vai dar igual a x ao quadrado. E você percebe que isso é exatamente igual a f de x, que é o próprio x ao quadrado. Perceba que deu a mesma coisa, então é uma função par. E como está escrito ali, né, a função par ela tem uma simetria em relação ao eixo y. Então, se a gente for pegar para construir o gráfico dessa função, né, esse gráfico ele seria uma parábola. Então, deixa eu desenhar aqui o gráfico da função mais ou menos. Ele seria uma parábola aqui assim, ó. É só um esboço do gráfico, né? O gráfico não é perfeito, tá? Mas seria mais ou menos aqui assim. E você percebe que esse gráfico ele é perfeitamente simétrico em relação ao eixo do y, é ou não é? O eixo do y ali ele serve como um espelho, por exemplo. Ó. Isso aqui é o eixo de simetria, tá vendo? Esse lado aqui é exatamente o simétrico desse lado aqui, tá refletido, tá espelhado. Então, quando uma função ela é par, é isso que acontece. Tranquilinho, muito fácil, muito simples de compreender. É ou não é? E agora a gente vai ver uma função ímpar. Quando uma função ela é ímpar? A função ela é ímpar quando ela obedece à seguinte definição, os seguintes critérios aqui. Ó. O primeiro, quando a f de x for igual a menos a f de menos x. E aí quando acontece isso, quando a função ela é ímpar, o gráfico ele é simétrico em relação à origem, em relação a esse ponto 0, 0 aqui, que é a origem ali do plano cartesiano. Beleza? Então você vai falar assim, mas professor, parece muito a definição da função par, função ímpar, só que não, olha só, aqui na função par, a f de x é igual a f de menos x, tem o mesmo valor. Aqui não, ó, a f de x é igual a menos a f de menos x, tem esse menos aqui na frente. Ou seja, quando eu calcular a f de x e depois pegar o simétrico desse x aí, né, o valor com o sinal trocado, e calcular o valor da função ali, vão dar valores simétricos, vão dar valores opostos, com sinais diferentes, beleza? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo numérico aqui, f de x igual a x, a função identidade. O nome dessa função aqui, né, é função identidade, beleza? Porque todo valor de x que eu pegar aqui, a função vai ter o mesmo valor, vai ser f de x vai ser igual a x. Então, todo valor que eu colocar aqui, eu vou ter o mesmo valor para cá, né? Logo, se eu calcular, por exemplo, pegar o número 1 de exemplo ali, né, a f de 1 vai ser igual, quando eu substituir aqui, a 1, certo? Agora, se eu pegar o oposto do 1, ou seja, 1 menos 1, eu vou calcular aqui a f de menos 1, isso vai dar igual a quanto? Vai dar igual a menos 1. Então, você percebe que a f de x, pegando o x aqui igual a 1, né? A f de x deu 1, deixa eu fazer de amarelo aqui, né? F de x deu 1, no caso do x igual a 1, e a f de x ela vai dar menos 1
quando x é igual a menos 1. Olha aí. Então, eu calculei aqui ó, a f de menos 1 e deu igual a menos 1, valores simétricos para a função, certo? Então, quando isso acontece, peguei aqui ó, um valor e o seu simétrico, joguei na função e deu isso daqui, deu valores simétricos, tá? Então, essa função é uma função ímpar, sem problema algum, muito fácil, muito simples de entender, beleza? E aí, se nós fizermos o gráfico da função, essa função aqui, né? Esse gráfico ele vai dar isso aqui assim, ó. Essa função, como eu falei, é a função identidade, e esse gráfico vai dar mais ou menos aqui assim, ó. Vai dar esse gráfico aqui, e esse ponto que eu falei da origem, é bem esse pontinho 0, 0 aqui, né? Você percebe exatamente que esse gráfico ele é simétrico em relação a esse ponto 0, 0. Ou seja, essa parte aqui do gráfico é o espelhamento dessa parte aqui. Beleza? Então é simétrico em relação à origem. Tá claro? Então essa é a definição aí de função ímpar. Beleza? Então de maneira bem prática aqui, um macetinho, em se tratando de função polinomial, tá? Ou seja, aquela que tem a variável com expoentes inteiros, tranquilinho, existe um truque para a gente determinar se a função ela é par ou se ela é ímpar no caso das funções polinomiais. Olha aí, quer saber que macete é esse? Chega mais aí. Olha só, uma função polinomial sempre será par se todos os expoentes da variável forem pares. Então, se eu tiver aqui uma f de x, por exemplo, igual a 2x elevado a 12 mais 3x elevado a 6 menos 2x elevado ao quadrado mais 1, por exemplo, repara que todos os expoentes da nossa incógnita, da nossa variável x, todos eles são números pares. Ó, 12, 6, 2. E aqui, professor? Aqui tem o 1, não tem nem x ali. Perceba que aqui não tem o x, mas é a mesma coisa que se tivesse um x elevado a 0. Concorda comigo? Então, nesse caso, nós temos também um expoente par, né? Já que o 0 é um número par, beleza? Então, sempre que todos os expoentes forem números pares, numa função polinomial, então nós vamos ter que a função será uma função par, beleza? Ou seja, sempre que eu jogar um valor x ali, depois pegar o seu simétrico, jogar esse simétrico na função, vai dar o mesmo resultado. Você pode fazer o teste aí jogando 1 e o menos 1 aqui, tá? Porque o 1 e o menos 1 são os mais fáceis para trabalhar quando a gente tem aí expoentes grandes, né? Porque 1 elevado a expoente par sempre vai dar igual a 1, e o menos 1 elevado a qualquer expoente par vai dar igual a 1 também, e aí você percebe que vai dar exatamente o mesmo valor, tranquilinho, né? Agora aqui é o seguinte, ó, uma função polinomial sempre será ímpar se todos os expoentes da variável forem ímpares. Então, por exemplo, f de x igual a x ao cubo menos 3x, por exemplo. Tá? Se todos os expoentes forem ímpar, então nós temos ali uma função ímpar. A professora, não estou vendo expoente aqui nesse x. Não aparece ali, mas a essa altura do campeonato já deve saber que o expoente do x é o 1 aqui, né? Então nós temos aqui expoente 3, que é ímpar, expoente 1, que é ímpar. Então essa função aqui eu tenho certeza que é uma função ímpar, pois todos os expoentes da variável x são números ímpares, beleza? Então não tem mistério, muito fácil, muito simples. Isso significa que se eu pegar um x aqui qualquer e depois pegar o seu simétrico, né, o mesmo valor com sinal trocado, e jogar na função, eu vou ter resultados simétricos para aquela função. Pode testar aí com 1 e com o menos 1, que você vai perceber exatamente que é isso que acontece, beleza? E agora aqui, ó, pode ser também que uma função ela não seja nem par e nem ímpar, beleza? Ela não precisa ser par e ímpar, ou par ou ímpar. Ela pode ser uma função que não é nem par nem ímpar, não ter paridade. Isso acontece, por exemplo, numa função polinomial, quando a gente tem uma mistureba, né, de números ímpares e números pares nos expoentes da incógnita. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1, por exemplo, essa função ela não vai ser nem par nem ímpar. Por exemplo, vamos jogar 1 e o menos 1 aqui. Ó. A f de 1, nesse caso, seria menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 menos 1. Aqui daria quanto? Aqui daria o próprio menos 2, né? Aqui daria 3, menos 1. E aqui daria quanto? Daria 0, olha aí. Daria aqui, ó, menos 2 menos 1 dá menos 3, mais 3 dá 0. Então encontramos até uma raiz aqui.
E o f de menos 1, pegando o simétrico, né? Para ser uma função par, teria que dar o mesmo valor. E para ser uma função ímpar, teria que dar um valor simétrico. O simétrico do zero ali seria o menos zero, né? Mas aqui no caso seria quanto? Ó, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1. E aí você percebe que esse valor aqui, ó, já vai dar diferente desse. Se aqui deu mais 3, aqui vai dar menos 3. E menos aquele 1 ali. Então por isso que vai dar valores diferentes. Tá vendo? Então não vai ser nem simétrico e nem igual. E nesse caso aqui, nós vamos ter igual então, ó, a menos 2, que aqui vai dar um positivo, então vai dar menos 2 aqui. Aqui vai dar menos 3 e aqui vai dar menos 1. Logo a gente vai ter aqui, ó, menos 3, menos 6. Repara que não tem nada a ver, não é uma função nem par, nem ímpar, beleza? Então é tranquilinho de entender esse nosso esquema aí. Tá claro? Beleza, né? Então aqui agora nós vamos ver exercícios, resolver alguns exercíciozinhos para determinarmos então a paridade de uma função de maneira bem fácil, bem simples. Olha só, verifique se as funções abaixo são pares, ímpares ou sem paridade alguma. Na letra A f de x é igual ao módulo de x. E aí? A qualquer momento, é claro, você pode pausar o vídeo, tentar resolver você primeiro, que agora, como sempre, eu vou dar a resposta, mas é importante que você pause e tente fazer. Já fez? Vem comigo aqui então agora. Ó. Aqui no caso, vamos calcular... Como eu percebo que aqui eu tenho um módulo, valor em módulo, né? E eu tenho um módulo de x apenas ali, tá claro? Qualquer valor que eu dê para o x, seja ele dois números simétricos, por exemplo, tá? Que é na definição da função par, você lembra bem lá do início? Ó. Deixa eu botar aqui. Para ser uma função par, f de x tem que ser igual a f de menos x. Então, se eu der valores simétricos para o x ali, quando eu tirar o módulo daquele valor, sempre vai dar um número positivo, então vai dar valores iguais. É isso aí. Então aqui, por exemplo, ó, a f de... Vou dar um valor diferente de 1. F de 2 seria módulo de 2, que daria igual a 2. E a f de menos 2 é igual ao módulo de menos 2. Você sabe muito bem que o módulo ele tira o sinal do número, né? Então aqui vai ser 2 também. Então você percebe que a f de x é igual a f de menos x. Deu o mesmo valor aqui que deu 2 no caso. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, tá? Esboçando aqui de maneira bem rude, seria mais ou menos assim, ó. Opa, só para dar uma ideia melhor da simetria em relação ao eixo do y, né? Esse gráfico seria assim e seria simétrico em relação aqui ao eixo do y. Beleza? Esse aqui é o gráfico da função modular f de x igual a módulo de x. Tá claro? Mas não vamos nos preocupar com o gráfico por enquanto. A gente está apenas estudando a paridade, aí basta dar esses valores aqui para você perceber. Tá? Então, se já tiver desenhado o gráfico, você já consegue perceber também de cara. Agora aqui na letra B, ó. F de x é igual a menos x elevado a 4 mais x menos 1. Aí a gente percebe o seguinte. Aqui eu tenho um expoente par, aqui eu tenho um expoente ímpar. Está misturado o expoente par com o expoente ímpar. E como você sabe muito bem, como aquela ali é uma função polinomial do quarto grau, tá? Apenas expoentes inteiros aqui na nossa variável x, nós vamos ter ali, ó, uma função sem paridade. Então, a primeira aqui é uma função par, né? A segunda aqui é sem paridade. Sem paridade, ou seja, nem par nem ímpar. E a letra C aqui, por exemplo, a gente tem expoente ímpar, expoente ímpar, porque o expoente desse x aqui é o 1. Dois expoentes ímpares. Expoentes ímpares. Então, nós vamos ter ali uma função ímpar com toda certeza. Tá? Então, vamos botar aqui, ó, função ímpar. Não entendeu ainda porque que dá uma função ímpar? Vamos fazer o teste aqui. Eu vou pegar a f de 2 e depois a f de menos 2. Para ser uma função ímpar, e eu tenho certeza que será uma função ímpar, porque eu confio na matemática, o valor de ambas as funções ali naquele ponto, ambas as funções não, é a mesma função aqui, né? Mas o valor dos dois valores de x ali para a função vai ter que ser simétrico. Tá? Os dois valores são simétricos. Vamos ver aqui se vai dar isso mesmo. A f de 2, então vou ter que trocar pelo 2 aqui, ó. Logo eu vou ter menos 2 vezes 8, certo? Porque 2 ao cubo dá 8, então eu vou botar 8 direto, mais o 2. Isso aqui vai dar quanto? Ó, menos 16, mais 2 que dá menos 14. E eu tenho certeza que a f de menos 2 vai dar 14 positivo. Tá duvidando? Chega mais aqui, ó. Quando eu colocar o menos 2 aqui, vai dar menos 8. Então vai ficar menos 2 vezes menos 8 e mais
menos 2 aqui, né? Então, mais com menos vai dar menos, então vou ter o menos 2 aqui. E aqui você percebe, né, que vai dar 16 positivo, então vai dar 16 menos 2, que dá, olha aí, mágica, 14. Então, perceba que aqui deu menos 14, aqui deu 14, deu valores simétricos. Então, a f de x é igual a menos a f de menos x. Beleza? E quando isso acontece, você já sabe muito bem que é uma função ímpar. Se fôssemos desenhar o gráfico dessa função, ela seria uma função que teria o gráfico dela seria simétrico em relação à origem. Beleza? Agora vamos analisar aqui a letra D e a letra E, porque aqui ele não nos dá a lei de formação da função, nos dá apenas o gráfico, mas através do gráfico a gente consegue determinar a paridade sem problema algum, como sempre aqui no Matemática Rio, de maneira muito fácil e muito simples. Perceba que esse primeiro gráfico aqui, ó, se ele fosse uma função par, o gráfico teria que ser simétrico em relação ao eixo do y. Você consegue perceber que não é simétrico em relação ao eixo do y? O eixo de simetria desse gráfico está bem aqui, ó, certo? Se o eixo do y estivesse aqui, onde eu estou tracejando agora, essa função seria uma função ímpar. Porém, não acontece isso. Essa função ela não é simétrica em relação ao eixo do y e também não é simétrica em relação à origem aqui. Logo, ela não tem paridade, ela não é nem par nem ímpar. Então, vamos botar aqui, ó, nem par nem ímpar. Beleza? Então, a letra D não funcionou, não é nem par nem ímpar, tenho certeza que ali teria expoentes misturados naquela função polinomial. Isso daqui é uma parábola, seria uma função quadrática do segundo grau, porém teríamos ali expoentes misturados. E na letra E, como a gente pode perceber aqui em relação à origem, esse gráfico aqui, ele é simétrico em relação à origem. Tá? Repara que a origem está aqui nesse ponto 0, 0, e esse gráfico ele é perfeitamente simétrico aqui, ó, que vai ficar desse jeito aqui esse gráfico, então essa função eu tenho certeza que é uma função ímpar. E o fato dela ser uma função ímpar, né, esse gráfico aqui, por exemplo, ele representa uma função do terceiro grau, uma função polinomial do terceiro grau. Então, o fato de ter apenas expoentes ímpares na variável x nos dá esse formato aqui que é simétrico em relação à origem, tá claro? Então, podemos ter função par, função ímpar e função que não é nem par e nem ímpar, como nós vimos na definição lá no início do vídeo. Agora vamos ver como um vestibular cobra isso. Essa questão aqui é da UEPB, ou seja, Universidade Estadual da Paraíba, de 2012. Não é um assunto que caia muito em vestibular, mas pode ser que caia em algum, né? No Enem certamente não cai. Mas vamos realizar essa questão aqui. Você vai ver que não tem mistério algum, é muito fácil, muito simples. Então ele nos dá essas funções, certo? E aí pede para classificar cada uma em par, ímpar ou nem par e nem ímpar. E aí, nós vamos ter respectivamente o quê? Na primeira aqui, ó, eu vou ter, se ela for par, a f de x vai ser igual a f de menos x, né? Se ela for ímpar, a f de x vai ser igual a menos a f de menos x. E se não acontecer nenhum dos dois, ela não é nem par e nem ímpar. Vamos jogar aqui, por exemplo, um menos x nessa função, para ver se vai dar exatamente essa mesma coisa aqui, ou se vai dar um valor simétrico. Bom, aqui seria o seguinte, ó. A f de menos x seria igual a menos x ali em cima, né? Menos 2 sobre o menos x ao quadrado. Menos x elevado ao quadrado daria x ao quadrado positivo, né? Porque eu teria um número negativo elevado a um expoente par, daria positivo. Mais 2. E você percebe aqui que essa função ela não é nem par e nem ímpar, beleza? Ela seria par, tá? Se desse dessa forma aqui, se eu retornasse para a mesma função. E você percebe que aqui mudou o sinal desse x aqui e apenas desse x, certo? Então não vai dar também nem igual a isso daqui, porque se fosse menos a f de menos x, isso aqui teria que ser ó, o simétrico, né? Ou seja, se aqui fosse um mais 2 aqui em cima, por exemplo, aí tudo bem, mas não aconteceu isso. Então essa função aqui ela não é nem par, vou botar NP e nem ímpar. NP, NI de ímpar. Nem par, nem ímpar. Então a gente já pode eliminar a letra A, já pode eliminar a letra B, já pode eliminar a letra C e já pode eliminar a letra E e responde com certeza a letra D só de analisar a primeira. Tá? Então, se você fizer, aí eu sugiro que você faça, né? Com todas, você vai perceber que a próxima seria uma função par, ou seja, a f de x é igual a f de menos x. Tá? Depois você vai perceber que a terceira função vai ser uma função ímpar e a quarta função ela vai ser uma função ímpar também.
Então, com toda certeza, só de resolver a primeira aqui, a gente já percebe isso. Tá? Então, a primeira não é nem par nem ímpar, depois par, ímpar, ímpar, e resolvemos então essa questão da Universidade Estadual da Paraíba de 2012. Beleza? E aí a nossa aula de função par e função ímpar fica por aqui. Novamente, foi uma aula bem tranquilinha. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no Matemática Rio. E até os próximos vídeos. Você não está sozinho. Eu tô contigo nessa. Vamos juntos, rumo ao seu sucesso. Meu sucesso é o seu sucesso. Até o próximo vídeo.